A Arte da Guerra, por Sun Tzu. Contexto histórico. Para que se possa entender a importância do maior tratado militar escrito por Sun Tzu, A Arte da Guerra, deve-se compreender que até 500 a.C., a guerra era considerada, de uma maneira geral, um ritual. Existiam códigos pré-estabelecidos para guerrear. O clima era levado em consideração. Logo, não se combatia no inverno devido ao frio intenso ou no verão devido às altas temperaturas. Em combate, não era correto abater homens velhos ou aplicar qualquer golpe a quem já estivesse ferido. Um governante de boa índole não massacrava cidades nem levava a guerra para além da estação própria. Os filósofos e reis faziam distinção entre guerras corretas e guerras incorretas. Era moralmente correto atacar uma nação selvagem e desconhecida, civilizar bárbaros e aqueles que poderiam levar o Estado à ruína. Na sociedade feudal predominante, os comandantes eram da aristocracia hereditária militar. Dessa maneira, os exércitos do centro de Qin, a partir de 573 a.C., teriam permanecido por um século sob o comando de poucas famílias. Os exércitos da China eram particulares e organizados, como o modelo militar feudal europeu. O tamanho e o gênero de contingentes, como o número de cavalos, carroças, bois e peões, determinavam a importância dos feudos, que variavam entre poucas vintenas e milhares de famílias. A preocupação com o modo de vida de um aldeão, assim como os servos e analfabetos, era de pouca importância para o soberano, onde em uma batalha o que mais interessava eram os carros, quadrigas com cocheiros, lanceiros e arqueiros da nobreza. O papel dos peões era apenas proteger os carros, sendo considerados dispensáveis, e apenas alguns deles utilizavam escudos. As armas que possuíam eram basicamente adagas, espadas curtas, lanças e lâminas cortantes presas a varas de madeira. O uso de arco era destinado apenas aos nobres. Na antiga China, as batalhas eram consideradas primitivas e a metodologia empregada era muito simples. Praticavam-se algumas ações limitadas, onde se restringia a uma ordem dada pelo comandante, baseada em presságios de um adivinho que no local do combate se posicionava juntamente com o exército durante vários dias. Quando o momento escolhido chegava, os opositores partiam de maneira desordenada sobre o inimigo. O desfecho da vitória era decidido da seguinte maneira: ou o atacante era repelido e suas tropas partiam em retirada, ou conseguia romper as barreiras do inimigo, matando aqueles que ainda tinham resistência. Por volta de 500 a.C., os conceitos e métodos de guerra começavam a mudar. O período de grandes e ferozes batalhas exigia uma preparação dos exércitos, onde as operações militares já estavam perfeitamente orientadas por oficiais profissionais. Quando Sun Tzu surgiu, a estrutura feudal vigente passava por um período de mudanças. Uma nova estrutura de sociedade se firmava e a evolução era visível em todos os campos, particularmente o militar. Os grandes estados passavam a se organizar de maneira permanente. Suas tropas eram disciplinadas e bem preparadas. À sua frente estavam as tropas de choque, escolhidas por sua habilidade, disciplina e valentia. Com a organização militar, as operações de guerra tornaram-se permanentes e passaram a representar ameaças aos inimigos em potencial. A arte de estratégias e de táticas militares surgiram nesse período. Os estados organizados tinham especialistas em todas as áreas, entre eles engenheiros civis voltados para a construção de minas e túneis. Havia peritos na travessia de rios e de inundações. A evolução dos equipamentos bélicos colaborou para um novo método de guerra na China.
armas de cortes de alta qualidade e o surgimento de bestas, equipamento que disparava pesados virotes, tornaram obsoleto o uso de carros de combate existentes. Com o novo modo de organização e preparação militar no século IV, a guerra na China atingia a maioridade e a supremacia, tornando-se uma nação relevante e desafiadora por muitas centenas de anos. O general chinês Sun Tzu, que provavelmente viveu entre 544 e 496 a.C., baseado em sua experiência militar e no conhecimento do contexto político-econômico, presenciando e analisando a evolução das técnicas de guerra, desenvolveu o livro A Arte da Guerra, obra que traduz a excelência conquistada na prática a partir dos resultados positivos por Sun Tzu, forjando um dos maiores e mais aclamados tratados de guerra de todos os tempos. Em seu manual de guerra, ele afirma que não deve ser o objetivo de ações militares o aniquilamento do exército inimigo, a ruína de suas cidades e a destruição de territórios. As armas são sempre motivos de maus pressentimentos. As utilizar somente quando outra alternativa não houver.